Luto e Perdas Podcast. Sou Viviane Chaia e esse espaço é para conversas profundas e significativas e trocas sensíveis. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Maria Gabriela Soares, médica, humana, clínica e cardiologista, e é muito querida. E temos uma novidade, que o nosso formato do podcast da Patrícia Neto e eu, dessa vez, e talvez por uns 4 meses, a gente não sabe, 5 meses, ela fará online, porque ela está morando fora do Brasil. E ela está aqui com a gente online. Né, Patrícia? Com certeza. Prazer enorme estar aqui com vocês, Vivi, Gabi. Vamos lá nesse novo formato, vamos descobrir. E Gabi, então, vou chamar Oi, vocês Gigi. de Gabi, Oi, vocês... Patrícia. a gente aqui vai na informal, né? Eu queria que você se apresentasse. Eu fiz uma micro apresentação, mas queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sou médica, né, como a Vivi falou, cardiologista, amiga da Vivi de longa data. E a gente tem trabalhado juntos, né? Conheci a Patrícia agora recentemente, a gente tem trabalhado juntos. Até muito motivada por pacientes, histórias em comum. Eu chamo as meninas para grito, peço ajuda toda hora com pacientes que eu não consigo muito resolver e que de alguma forma o luto tem chegado para mim, ou eu me abri para ter essa escuta do luto, né? Para os pacientes, falando sobre isso, né? Acho que os meus pacientes, eles têm uma característica muito boa, ficam comigo muitos anos, então a gente tem perdas nesse caminho, né? Perdas físicas, perdas do marido, perdas da esposa. Você falou que tem gerações, né? Gerações. E aí essa história dos lutos aparece. Aparece. E eu tenho ficado atenta para isso, para quando a hipertensão não é da hipertensão, para quando a dor é uma dor total, quando tem muito mais coisa por baixo daquilo, até porque eu participo das histórias ativamente, e já entendi isso. Se a gente não percebe o luto, não consegue acessar esse luto e às vezes ajudar, estar junto com a pessoa no processo de luto, aí vem a parte do luto complicado, né, que é o mais difícil. Então, eu estou aqui para trocar. Isso aí. Né, experiências minhas uma conversa. Acho que eu já te perguntei isso, né? Como que é esse perceber o luto do paciente, ou o processo, ou o sintoma, a manifestação no consultório? Que a gente já conversa sobre isso, né? Como é essa sua visão, sua experiência ali, né? A minha visão vem de um contexto que eu tento até me afastar um pouco do contexto para não ter uma ideia prévia, ou ter uma situação pré-concebida. Um contexto, às vezes eu vivo com a família, né? O processo de morte, vamos botar assim, o processo de falecimento de alguém. Não é incomum os filhos de pacientes meus que faleceram têm dificuldade de entrar no consultório às vezes. Eu fico super honrada quando eles passam por cima disso e são meus pacientes também. Mas não é incomum. Mas você percebe como, assim, eles marcam e depois desmarcam? Não, eles falam. Eles falam? Eles entram no consultório e falam assim, é muito difícil estar aqui. E aí a emoção aparece? A emoção aparece. Porque ficou com um link, né, de um momento difícil na vida deles. Mas ainda bem, a maior parte passa adiante. E aí você me perguntou o que eu achava do luto, né, de uma outra vez. Eu acho isso, acho que o luto, a gente tem que vivê-lo para tentar.
Porque assim, gente, eu sou um pouco pragmática, mas a vida segue. A vida segue. E de alguma forma, dentro do imponderável, a gente pode tentar ter as rédeas daquela nossa vida e viver da melhor maneira possível. Eu não estou minimizando, obviamente, a dor de ninguém e a dificuldade desse processo, mas tenho mais de 20 anos, né, de profissão lá, 25 anos, quase 30. Quando a gente deixa só flutuar, e eu não estou usando flutuar, esse termo não é. Flutuar pode ser uma coisa gostosa, mas então vamos botar assim: quando a gente vai flanando, vai deixando a vida, vai vivendo com o luto não elaborado, ou vai deixando a vida só acontecer, é uma vida que não é vida. Por causa da dor? É. A dor toma conta. A dor quando toma conta, fica sem propósito, sem sentido, sem rotina. Eu acho que eu sem propósito nenhum, né? Você recebe pacientes assim? Tenho histórias assim. Pacientes graves, né? Pacientes graves que estão esperando a morte chegar, né? E aí não vem. A grande verdade é que a morte vem na hora que ela tem que vir. Deixa eu botar o meu raciocínio assim um pouco. Eu ia te fazer uma pergunta delicada, assim, né? Não, pode falar. Essa frase, ela é por experiência própria. É uma frase tão, assim, dura. Mais ou menos. Assim, quando você fala, vem assim, porque me toca muito, sabe? Quando você fala, sou pragmática, porque quando a primeira entrevista foi com a Patrícia, e ela também falou algo muito parecido, sabe? E isso me traz assim, de eu querer acolher, de eu querer ficar perto e querer entender sobre esse pragmatismo, né? Porque para mim não é, Não, né? amiga, mas olha só. Assim, não é então. Vamos lá, não é o pragmatismo do luto, não é isso. Da morte, da situação. É da situação como um todo. Como é que eu vou te explicar? Eu tenho. Posso falar de mim, mas primeiro vamos falar de famílias. Eu tenho pacientes viúvos que simplesmente têm a seguinte rotina: acorda, toma um café qualquer, senta, dorme, mal dormido. Dia seguinte acorda. Nem toma banho. Às vezes. O autocuidado porque não tem um propósito. Está aguardando o tempo passar. Sobrevivendo. Mas aí é que vem a nuance. É sobrevivendo, é existindo, não tem profundidade. Sim. Porque não pode nem dizer que está preso ao passado, que vive de reminiscências, só respira. Só não está ligado por aparelhos. E você, desculpa, você percebe que esses casos que você está citando, quando você fala falta de propósito, eles estão relacionados à história de vida da pessoa, propósitos que se perderam, pessoas que tinham trabalho, que deixaram de construir em algum momento, deixaram de se reinventar, de buscar, de fato, algo que faça sentido para si, para a sua própria vida, né? Eu tenho um paciente meu, até esse falecido, faleceu 1 ano e meio depois da esposa. Ele fez um resumo assim, ele olhou para mim e falou assim: doutora, a festa acabou. Ele passou 1 ano resolvendo coisas burocráticas. Ele era muito metódico, a esposa dele ficou 1 ano com hemorragia cerebral. Foi até por conta dela que eu fui fazer o paliativos depois, porque o nível de sofrimento
Até para mim, foi muito difícil de lidar, né? Aquela obstinação. Mas já entendi que às vezes tem que ser como tem que ser. E quando ela faleceu, ele falou, a festa acabou. Ele falou, tenho a minha cunhada para cuidar. Eu posso falar isso, a cunhada também já faleceu. Um ano depois ele desenvolveu um câncer e morreu. Deixou tudo organizado, herança feita. Ele não tinha filhos, mas teve um outro herdeiro, organizou tudo e foi. Agora, outras pessoas não vão. Às vezes, existem um desejo de ir. Eu te falo assim, gente, eu não estou entendendo porque Deus não me leva. Por que eu estou aqui? Só que, às vezes, o porquê eu estou aqui, quando a gente trabalha o luto melhor, a gente vai entender por que está aqui. Ou vai ter uma existência com mais prazer. Você volta a viver. Ou você vive. Eu não estou dizendo que a vida está melhor, a vida pode estar chata, a vida pode estar sofrida, a saudade pode ser enorme, mas existe vida ali, não a morte em vida. É isso que eu acho. Quando o luto é muito mal trabalhado, é uma morte em vida. Morrem 2. Morrem 3. Sim, sim. Quando você identifica um paciente assim, você sugere tratamento terapêutico? Sugiro. E eles não aceitam, né? Dificílimo. Não aceitam, né? É uma conversa que eu introduzo. E olha que eu tenho um relacionamento muito bom com os meus pacientes. Muito bom mesmo. Eles são apaixonados. E eu por eles, né? Eu por eles. São apaixonados. É lindo. Que, né? É bonito. É lindo. São meus amigos, mas a gente depois pode falar sobre isso, que eles são alimento para mim, alimento emocional para mim. Então, por isso que essa é uma conversa até que me angustia. Eu falo, olha, eu acompanhei uma história. Não tô super triste que essa história teve um fim, mas vamos para um outro ciclo. De uma outra forma, porque de alguma forma a história de quem ficou continua. Me lembro que a gente pode falar sobre ela, né? Que a gente tem autorização para falar. Autorização. E me toca muito quando você, depois de tudo que aconteceu com aquela paciente que a gente sabe quem da filha dela, quando fez o aniversário dos 60 anos. Como é emocionante a relação com você, a relação entre as irmãs e a ressignificação, se a gente pode dizer assim, dela com a perda do pai primeiro e depois da mãe. Da mãe. É essa palavra, Vivi, que eu acho. Ressignificação. Aí é que vem no pragmatismo. A vida sem propósito deve ser, deve ser insuportável. Mas é. Né? Às vezes o paciente vai para o consultório sem histórico de luto grave ou sem histórico de perdas significativas, onde uma dor é insuportável, dor existencial, né? Uma dor emocional insuportável, que às vezes a gente não consegue, né? Então, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha mãe era separada, ambos faleceram aos 60 anos. A minha mãe, eles eram separados há 9 anos. Meu pai teve uma morte súbita. 21 dias depois, minha mãe estava com diagnóstico de câncer estágio 4 e faleceu 11 meses depois, no mesmo dia. Durante o tratamento, quer dizer, ela já não tinha, foi tratamento, na verdade, paliativo, né, ao longo do tempo, desses 11 meses, ela dizia claramente, eu quero morrer, eu quero encontrar o Ramon. E aí entra uma questão da aceitação da família também em relação ao desejo dela. Claro que ela tinha uma questão psiquiátrica, cada vez isso era mais claro para mim, era uma pessoa melancólica, clássica, então ela tinha, o objeto do meu pai era assim de projeção maciça, e ela, o tempo inteiro, no dia da morte, eu quero encontrar o Ramon, e meu irmão chama-se Ramon. E a gente dizia, mãe, o Ramon está aqui do seu lado. Não, eu quero encontrar o Ramon, meu marido.
E ela passou os 11 meses dizendo, eu quero morrer. Eu me lembro de uma reunião com um oncologista em casa, ele tentando convencê-la, tentando, né, a continuar o tratamento, né? E ela olhava e dizia, eu quero morrer. Não me esqueço disso. Então, tem o desejo do paciente, né? Que é muito difícil, e a expectativa da família em não aceitar mesmo, né? E entrar numa questão até heróica em relação a Sim. forçar tratamento, etc e tal, né? Só para trazer uma contribuição que eu acho que é bem emblemática, assim, foi bem emblemática na minha vida. E agora, quando a pessoa, né, põe na cabeça e parece que dá certo, né? O desejo vai se concretizando, ainda é melhor. Porque a morte é a morte, né? Cada um Vai interpreta acontecer. a morte de acordo com a sua cultura, com a sua religião. Sim. Tem pessoas muito mais tranquilas com a morte do que com a própria doença e processo, tudo bem. Mas o negócio é quando as pessoas têm ou não têm o desejo, ou só falam o desejo, mas estão ali flanando, e a coisa não está vindo. E está passando um ano, está passando o segundo ano, está passando o terceiro ano. E a gente está vendo, ir murchando. Não sei se é porque eu sou uma pessoa agarrada, eu sou agarrada com a vida. E tem essa gana, eu tenho uma gana que eu acho que todo minuto é válido, seja, sem ser poliana, né? Mas todo minuto é válido, você tem que fazer valer aquilo. Aproveitar, quando você fala isso, né? Todo minuto é válido para estar presente, para estar aproveitando o possível daquele, o que há de melhor naquele minuto. Digamos. São conceitos, possível, né? Aí você fala assim, mas é fácil falar aqui, né? Estamos aqui conversando, no ar-condicionado, tomando água, tudo maravilhoso. E para quem está sofrendo dentro de uma condição limitadora, ou para quem está dentro do hospital, gente, tem algumas pessoas com condições que para a gente é limitadora que são espetaculares. Sim. E estão vivendo plenamente. Sim. E estão ressignificando. É uma inspiração, né? Inspiração. É uma inspiração. E estão trabalhando novamente, ou não estão trabalhando, estão aproveitando, estão contribuindo para a sociedade, para a família. Estão ali. Né? Quando eu comentei com você, né, no início da conversa, que uma dificuldade quando a situação ela é assim, limítrofe, e a gente limítrofe quando o paciente não suporta, né? Assim, quando é insuportável e insustentável aquela dor. E eu sou, assim, eu fico muito ansiosa. Isso é ansiogênico para mim. E eu fico imaginando o que eu posso fazer, e eu fico ali combatendo a minha ai, gente, como é aquela palavra? Meu Deus, impotência. Somos impotentes por natureza, e eu fico ali num duelo com a minha impotência que eu não aceito. E isso é ruim também, Mas, né? Mas eu luto ali para aí é que tem o paciente. Mas aí é que tem a técnica. Aí é que tem o olhar. Sim. Claro que, vamos botar agora a gente como profissional, a gente tem que ir onde o braço alcança. Mas, se você se você consegue reconhecer esse sofrimento, você consegue uma brecha ou uma conexão, aquele momento que a sua palavra vai fazer diferença para aquele paciente. Para ele, falar assim, puxa, mas será que eu tenho uma escolha? Às vezes as pessoas não sabem que ela tem escolhas. Às vezes elas escolhem o caminho. Falam, não, eu quero encontrar o Ramon, isso é uma escolha. Claro. Mas algumas pessoas não, elas estão num limbo ali. E se você disser, olha só, mas pode ser que sim, não, você tem outras escolhas. Eu posso te ajudar em outras escolhas. Sim. Vai desde do processo terapêutico, a medicação, que tem essa coisa que melhora, piora, mas às vezes você fala assim, olha só, você sabe o que você está passando tem nome?
Sabe o que você está passando é só seu, mas também é compartilhado universalmente por muitas pessoas? Você sabe que tem outras pessoas que ressignificaram? Às vezes a pessoa não sabe. Mesmo, às vezes o resto da família não sabe. Então, de você escutar e falar assim, olha, eu acho que eu sei o que você tem. Eu acho que eu tenho um diagnóstico para te dar. O diagnóstico não é estenose de artéria renal, não é infarto, não é doença coronariana, porque as pessoas às vezes querem escutar isso. Falam assim, não, o seu diagnóstico é um diagnóstico que tem CID. E tem grupos que só estudam isso. E tem grupos que só têm prática de ajudar, de estar ali junto. E às vezes vai. Não sei E muito, né? E ajuda muito. Muito. Então, qual é a diferença maior da angústia? É a gente poder chegar até a gente tentar identificar e propor. Se a pessoa fala, não. Que nem essa nossa amiga paciente, ela falou, gente, ela tinha um conflito. O pior dessa paciente era o conflito de que ela queria ir, mas ela não tinha, na verdade, coragem de assumir que ela queria ir. Ela tinha um conflito interno enorme. Porque quem estava aqui para ela era também muito significativo. Muito significativo. Né? Ela ficou... deve ser muito difícil você tomar... Eu não tive isso, não tive que jamais escolher isso, espero nunca que eu precise tomar uma decisão dessas, mas você escolher de abandonar... Era isso, abandonar o filho. Você aceitar e falar assim, olha só, eu prefiro morrer do que ficar aqui com os meus filhos. Porque eu não estou suportando a dor da ausência. Da dor da ausência. Mas às vezes com um filho pequeno é uma coisa, com um filho mais velho é outra, e com um filho muito mais velho é outra, né? Então, cada caso é único, né? Não estou aqui para criticar a decisão de ninguém, mas o sofrimento era enorme, o dela, desse conflito. Então, ela estava e não estava. E ela era uma paciente que nos causava angústia. Muita angústia. Uma delas que você me ligou e depois eu liguei, eu falei assim, Gabi, é muito difícil o caso, é um caso que nos causa angústia. Porque era isso, é o sofrimento físico. É o sofrimento físico de gritar e de falar, a dor total, assim, né? A dor total da Cicely Saunders, né? E surtos, né? Sim. O surto é muito difícil, né? Da gente lidar. E com relação ao luto é muito difícil. O colapso, né? Porque quando a gente fala surto, eu penso sempre no surto psicótico, mas não. O colapso emocional, né? E foi muito duro, Patrícia. Você sabe que foi na jornada... Eu imagino, eu lembro do caso. Da jornada que nós participamos, né? Nós organizamos, e é um caso, para a gente, emblemático, porque... E ela foi para algum tipo de terapia? Ela conseguiu aceitar o suporte? Não. Ela pouca coisa. Ela conseguiu foi fazer um AVC hemorrágico. Sim, e teve o desfecho. Conseguiu o que queria, né? No final das contas. Apoteótico, foi um caso de transtorno de luto prolongado, numa paciente com uma idade muito avançada, lúcida, né, com luto grave pelo marido, de 1 ano e meio, né, de luto, eu acho. Acho que 1 ano e meio, 2 anos. E muito, muito grave. Não existiu elaboração, né? Não existiu. Muita culpa também, uma saudade intensa. Era bem do livro, né? Anseio, queria reencontrá-lo. Se a gente for pensar por outro lado, né? Como é que foi que definiram? História de amor apoteótica, linda, maravilhosa, né? Às vezes você quer ir com o seu amor, né? É isso. Romântico, né? Você tá casado, realmente casado, com alguém 60, 70 anos,
você é indissociável daquela pessoa. É verdade. Estou falando que a gente tem que ter propósito e ressignificar, mas às vezes é muito difícil. Você foi junto, né? Sim, pelo vínculo. Pelo vínculo. É um vínculo fusionado, um vínculo de codependência. Você nem se identifica com uma pessoa sozinha mais. Não. Não é isso? Não, Já não, é junto. não. E aí, então, Principalmente quando não houve estímulo a essa individuação, né? Quando cada um não conseguiu manter o seu espaço, né? De individualização mesmo, né? De propósito individual. Aí eu acho que cria realmente um ambiente simbiótico e indissociável, é verdade. e quando a gente está assim, falando sobre esses superidosos, né, 95, isso é outra época, outra cultura, isso é a vida toda juntos, lutando juntos, construindo juntos, e depois a aposentadoria juntos, é muito tempo juntos, né? Então, quando... E tem uma coisa, que isso eles me falavam, e eu tenho uns pacientes que falam isso, falam assim, mas eu não posso morrer. Eu preciso ficar, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que acabar isso, são coisas assim, muito práticas, às vezes de filhos doentes ou irmãos doentes, pessoas que têm realmente um propósito de tá aqui. Quando, propósito assim, muito duro, mas concreto. Sim. Nessa situação, essa filha aqui, né, as duas filhas que estão aqui até hoje, no fundo, ela sabia que as filhas estavam bem e que iam ficar bem. Então, era importante que ela tivesse, mas não era tão fundamental em termos de sobrevivência das duas moças, né? Sim. Então, a gente precisa, mas, na verdade, não precisa, né? Eu me lembro, né, de uma fala dela, porque a gente tem muito a cultura da comida, né, dos pratos, dos doces, né? E ela, assim, falava, ninguém mais vai lá em casa, eu não faço mais os lanches, porque o ressignificar até ali para ela era também através do fazer o alimento. Uhum. E ela também não conseguia mais fazer os outros, ou porque já haviam morrido, ou porque não voltaram mais lá. Também teve a pandemia, né? Então, ela era, parece que melhor bolo de nozes. Nossa, torta de nozes melhor torta de nozes. 1 quilo de nozes com baba de moça caseira. Nossa. É uma coisa. Vários aniversários que você ganhou, né? Ganhei. Ou a tradição dia do continua, médico. né? Que a filha seguiu, graças a Deus, mas eu ganhava todas as datas. Minha sogra já ficava esperando. Cadê a torta do Natal? Maravilhosa, E é né? uma torta que dava um trabalho físico, de fato, né? Tinha que bater. Que é manual, né? Era manual. E ela, quando falava disso, né? Então, o marido havia perdido o marido. O papel dela. O que eu vou fazer agora? Eu não consigo mais andar, eu não tenho mais forças, eu não consigo mais fazer os lanches na minha casa. Era uma dor total. Eu acho que veio tudo junto. Tudo junto, né? Porque isso já vinha acontecendo, né? Acho que acho que o ponto de corte mesmo foi o falecimento dele. Mas isso é um ponto interessante de você falar aqui. Isso aconteceu, vamos botar 90 e muitos, né? Os dois. Mas eu escuto muito esse luto em vida, da perda do papel social, da perda do papel na família, de pessoas muito mais jovens. O pessoal que sofre porque perdeu a festa de Natal em casa. Sim. Agora minha filha sumiu, agora eu vou na casa da mãe, de não sei quem. Antigamente era lá em casa, mas agora não é mais. E não é porque a pessoa podia não querer mais fazer, né? Mas não, porque não tem mais condição de fazer, ou não tem mais condição física, ou não tem condição financeira. Isso chega muito para mim. A gente fazendo eletrocardiograma, gente, é quase que um divã, porque a pessoa deita, leva um tempão para montar o eletro,
Aí eu vou conversando e a gente vai conversando, as coisas vão aparecendo ali, E eletroterapia. ali saem mil coisas, né? Quando eu acho que eu não É. consigo conversar de outra forma, eu falo, espera o eletro que eu vou sondar. E o próprio diagnóstico ameaçador, né? Quando o paciente vai no seu consultório e tem um diagnóstico ou cardiológico ou clínico, também é um fator estressante, né? É Ali, muito. porque o paciente traz as perdas, sejam simbólicas ou significativas por perda de pessoas, mas aí chega e ainda tem o medo de ter algum diagnóstico, e você é tão cuidadosa, assim, tão... você acolhe, você conversa, você escuta, Porque as coisas né? vêm juntas, né? As coisas vêm juntas. E tem um determinado momento que a gente tem que ir no objetivo, né? Na dor torácica, tem que abordar, tem que colocar o stent, tem que propor uma cirurgia. Mas o que acontece? Tem o outro lado que a gente procura e não acha. Então, às vezes eu tenho que sentar. Falei, olha só, a gente já fez todo o checklist. Ainda bem, não achamos. Agora, vamos mais profundo do iceberg? Não está no órgão, não né? tá no Não é órgão. no órgão. Vamos entender agora outra coisa? Vamos fazer uma leitura? Pensa você. Me diga o que pode ser. Vamos fazer um brainstorming. É muito legal porque quando a Gabi manda, né, encaminha pacientes, ela fala o histórico clínico rápido e o histórico da vida, da família, das relações, né, do significado. Quem é a pessoa, né? Quem é a Quem é a pessoa? E eu acho isso incrível, porque ela é cardiologista, né, clínica cardiologista, mas aí ela olha através do órgão, né? Não é assim, não é mais comigo, você não tem nada, né? Aquela coisa, eu fui no clínico, A no história do não tem nada, não esse é tem o nível, nada, né? né, Patrícia? Como não tem nada? Pois E porque isso, né? E isso é uma máxima. Vamos ver o que tem. Enquanto tem sofrimento, tem alguma Tem coisa. alguma coisa, claro. Né? O papel do médico é minimizar o sofrimento. Se a gente, com todas as ferramentas que a gente puder, nem que seja a palavra, nem que seja o ouvido. O que às vezes eu falo para eles, o órgão é até o mais fácil, o mais rápido, o mais objetivo. A gente tem que tratar. Exatamente. Mas o que está por trás, ou aquela coisa do dia a dia, porque assim, botei o stent, aquele primeiro ano, uma maravilha, todo mundo trabalhado no medo, fica fininho, emagrece. Passou do primeiro ano, a vida volta, gente. Viu que tá tudo bem, que não tudo bem, aconteceu nada. O medo evanece, às vezes a gente volta para velhos hábitos, a gente passa de novo por aquelas estradas da vida que levaram a gente até o stent. Não tem isso? Sim. E isso é muito mais comum do que realmente as pessoas que aprenderam com a situação e resolveram tomar uma decisão de fato ali, né? Eu sempre falo para a pessoa, olha só, você conseguiu parar de fumar, então você é o meu herói. Né? Eu não fumo não, mas é meu herói, porque eu entendo que é muito difícil a pessoa que parou de fumar e ficou sem se manter. Então aquela pessoa já é meio caminho andado de parar de conseguir ter modificações importantes na vida. De hábito, exatamente. Porque ela entendeu que era uma coisa que fazia mal para outro, às vezes muita gente para de fumar por causa do outro, e depois entendeu que era para si, e assim ficou. Né? Essas decisões. É tão difícil, assim. Essa situação do parar de fumar é muito difícil, né? O meu exemplo é o meu pai, que fumou 51 anos sem parar. Sem parar. Era consciente. E ele falava assim, ele mostrava o cigarro, eu adoro eu sou viciado, eu adoro essa porcaria. Ele não falava porcaria não, ele falava outra... e aí esse é um dos meus dilemas, assim, nessa coisa do cigarro. Eu tenho horror, né, assim, porque mata só, basicamente, né, assim, e tem pessoas... E ele foi incrível porque ele não alterou níveis pressóricos,
não, ele nem cardíacos, foi pulmonar, né? Mas assim, e a gente levava no médico, ele tá vendo, eu tô ótimo. Eu falei assim, mas claro que não tá ótimo. Tem um problema no pulmão. Porque falava assim, não, a pressão tá ótima. Aí pronto, guardava só a ideia da pressão. Mas, Vivi, olha só. E, Patrícia, eu sou a pessoa do livre-arbítrio. Ah. E eu sou, enquanto profissional, enquanto pessoa, poucas coisas eu falo assim, olha, eu vou me reservar o direito de não te tratar, eu não vou conseguir. Isso vai além do meu limite. Mas eu sou bastante flexível para um monte de coisa, né? E quando eu acho que a pessoa que está ali na minha frente está super lúcida, tem total consciência do que está fazendo, se Sim. seria melhor, seria pior, mas ela realmente fez essas escolhas para ela não estar nem piorando a vida de outras pessoas, pode estar até emocionalmente, mas fisicamente não está gerando ali um risco para outros, né? E a pessoa fala assim, é isso, eu amo fumar, eu amo e eu vou. Então tá, então vamos junto, vamos junto. Toda vez que você vier, eu vou te perguntar se você não mudou de ideia. Eu não tô aqui para te criticar além, né? Tô aqui para te dar novas evidências de como ainda dá tempo de mudar. Mas senão a gente tá junto. Mas eu acho isso melhor, sabe? Eu acho que a gente tem que ser fiel às coisas que... Não é obtuso, não. Mas a gente tem que ser fiel até os nossos pecados. Mas você está dizendo que o paciente, você vai cuidar dele independente, você vai cuidar dele. Vou. Mesmo que ele não pare de fumar, você vai... Eu vou. Né? Eu vou. Algumas coisas, quando eu acho que eu não vou seguir até o final, eu falo antes e peço para procurar outro médico. Muito interessante isso, né? Pô, não, imagina. Assim, e a gente abre a conversa, porque é a conversa do adulto que tá ali. Isso aqui. É a conversa do adulto. Ai, né? gente, eu faria um podcast só sobre esse assunto do cigarro. Porque para mim, assim, é um luto, né? É o luto para mim, sabe? Porque eu atrelo a minha perda, assim, é muito engraçado, né? Meu pai morreu com cigarro, sabe? Assim, uma coisa. E aí você está falando uma coisa tão interessante, né? Que até porque meu pai também não queria nem se tratar, né? A gente levava no pneumologista, aí não... Isso já próximo do fim de vida, né? Porque ele teve uma saúde ótima até, talvez, sei lá, os 2 últimos anos, o último ano, talvez. Mas ele não ia ao médico, né? Então não tinha nem dava oportunidade do médico falar assim, olha, o senhor vem aqui mês que vem que eu vou continuar aqui perturbando, né? Porque ele não voltava, ele não queria tratamento, né? Mas eu achei muito interessante isso, muito é um tema muito bonito, assim. Porque essa decisão de persistir num comportamento que não nos faz bem, gente, eu acho que todo mundo vai ter alguma coisa. Se for cavar, não tenha dúvida. Não é? O cigarro, o álcool, comida, o drogas abuso mesmo, as drogas ilícitas. As drogas ilícitas, o abuso de anti-inflamatório, né? O abuso de anti-inflamatório é uma coisa que a gente nunca fala, mas que traz um bem-estar absurdo para as pessoas e é uma doença que vai corroendo, né? A insuficiência renal, aquela coisa toda. Você tem silenciosamente. Você tem que procurar ali qual vai ser, onde que a gente vai se matar um pouquinho. Todos mas a os vida dias, também é assim, né? porque senão tudo isso são coisas que geram um prazer, ou uma dopamina. Né? Hoje em dia pode ter a questão das telas também, não sei se a gente puder
Mas, Também. É verdade. Acho que também, né? tá? Incluir, eu considero também. Também não dá. E até se você passar para outro lado, virei super atleta, também te faz mal. O exagero, os exageros, Os exageros. né? Então, o meio do caminho é o melhor que a gente pode ter. Só que a gente tem. É fácil falar isso quando a gente tá bem, né? Quando a gente. Ontem eu tive essa conversa com um paciente, ele falou assim: gente, quando eu tô bem, eu consigo fazer exercício, eu como melhor, mas aí vem um período de estresse, lá vou eu para comer tudo errado de novo. Eu falei, puxa, te entendo. Mas aí no que a gente tá bem é que a gente tem que disciplinar ou rotinizar hábitos mais saudáveis. Porque daí quando você vai pro estresse, você já tem ferramentas para talvez não voltar de novo para aquelas estradas que nos levaram a chegar até ali, que a gente está tendo que tratar um pouco melhor, né? Então, eu acho isso uma coisa boa. Se a gente puder não percorrer caminhos que não deram certo, uma coisa de inteligência, né? Sim. Coisa de O inteligência. meio do caminho, né? Você falou o meio do... Não, o equilíbrio é bom, mas equilíbrio. a gente sabe estradas que deram certo, caminhos que levaram a coisas boas e caminhos que não levam a coisas boas e que a gente tende a repetir por isso. Aí vocês são as psis, puxa lá de trás, porque que a gente leva ali. Mas aí vem o meu pragmatismo, falando olha só, já percorremos isso aqui mais de uma vez. Todo ano, aí em outubro eu tomo uma decisão, em março volta para o caminho errado. Não, vamos pegar uma fase boa e tentar implementar hábitos melhores, né? Que dá. Ai, que delícia estar aqui conversando. A gente... Muito bom. A gente... Mas voltando a falar do luto. Tá. Eu acho que o que é muito importante, né? Da gente conversar sobre o luto. Porque as pessoas acham que o luto... Do tabu? Ou é tabu, ou é tudo igual, né? E não é tudo igual. Ou então as pessoas vão na internet e veem as fases do luto, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. E não é bem assim, né? Os lutos são vividos de formas diferentes. As pessoas têm autonomia para fazer as escolhas relacionadas à sua morte. Estou com uma família que está em sofrimento, porque há 1 ano e pouco, esse senhor que agora internou falou assim, eu não vou operar de novo, eu não quero saber se o tumor voltou, se o tumor não voltou, eu não quero saber. Angústia máxima minha também. Eu falei, não, vamos só descobrir, o senhor tem toda a possibilidade de não querer se tratar, mas nem saber se tem, qual seria a possibilidade de tratamento, isso é difícil, né? E parece que agora, por conta de uma questão respiratória, foi fazer uns exames e parece que são metástases pulmonares. Ele não é daqui do Rio e a gente vai ver. Mas já entrou o paliativo, já tá... Que aí foi o que eu falei para a família dele. Falei, olha só, tem uma fase que, se esses diagnósticos confirmarem, tem uma fase agora que ele não precisa sofrer. Existe toda uma nova medicina, uma medicina que já está aí há um tempo estabelecida, nova não, mas que a decisão dele não é um crime, ele tem direito a não querer fazer quimioterapia, internar, mas por isso ele não precisa ser crucificado de ter falta de ar, de ter dor, de não sei o que. Isso é uma confusão super frequente. Sim. Né? Então, a gente precisa falar sobre essas decisões, e sobre a morte. E como foi a reação da família? Foi um suspiro, eu falo assim, né? E foi muito bom que o médico lá da cidade que foi conversar com eles tinha a formação do paliativo. Então, também já introduziu. Porque aí entra a angústia da família, né? Sim. Porque a gente não pode assumir que as pessoas saibam, às vezes, do que a gente sabe. É isso aí. Não é isso? Porque senão a gente não existe, não precisa existir. Então, a gente está ali, não que a gente saiba, a gente sabe um pouquinho só a mais para poder ajudar. Mostrar os caminhos, né? E a pessoa escolher. É o que a gente faz. Queridíssima, a gente vai se despedir.
eu ensaiei, eu falei, não, aí você quis falar, eu também queria ouvir, mas a gente, vamos marcar uma próxima. Vamos. E muito, muito obrigada por você estar aqui, Patrícia também. Agradeço prazer. imenso. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, gente. Obrigada. Um beijo enorme. Um beijo, obrigada, Gabi. Um beijo, Vi. Obrigada, beijo. Obrigada. Beijo, gente.